Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez agradecemos ao nosso presidente, Dr. Arthur Marques, à diretoria executiva e à coordenadora de Educação e Cultura, doutora Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Projeto Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca junto à Coordenadoria de Educação e Cultura com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias aos nossos associados escritores. Hoje, nosso convidado é o Dr. William Marinho de Faria, associado há quase 20 anos da FEPESP e também vice-presidente do Conselho Fiscal da FEPESP. Na carreira profissional, é graduado em Direito e possui mestrado em Direito Empresarial, ambos pela USP. Desembargador, aposentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor de Direito Comercial. É autor do livro A Lei das Recuperações, comentada e comparada, em coautoria com Clóvis Antônio Maluf. Dr. William, seja muito bem-vindo. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Na verdade, esse departamento de associados escritores veio bem a calhar, porque os associados precisam ser lembrados em todas as esferas em que ele atua. Se ele tem esse dom da literatura, é bom que todos os outros demais associados saibam disso. Dr. William, nos fale sobre a sua vida associativa na FEPESP, como iniciou, e inclusive o doutor é muito ativo aqui em relação às atividades desenvolvidas na FEPESP, como por exemplo o coral. Nos conte um pouco sobre o interesse pelo canto. Na verdade, tanto na questão de ter vindo aqui para a associação, como na inspiração para escrever o livro, eu tive 2 amigos que eu não posso deixar de mencioná-los. Duarte Moreira formou-se comigo na São Francisco e ele sempre insistiu para que eu viesse fazer parte da associação. Então, em 2004, acabei cedendo. A minha sogra era associada desde 1954. Conheceu a associação, nascida aqui na Rua Formosa. E assim nós tivemos a possibilidade de vir com ela, porque ela nunca participava de eventos, vinha nas unidades de lazer, que naquele tempo chamavam de colônias de férias. E assim nós pudemos dar mais alegria a essa senhora que morreu com 102 anos de idade, Foi homenageada pelo tempo que teve aqui. É claro que a atividade na associação é fruto de oportunidades. Acabei sendo aconselhado a participar do Conselho Deliberativo na época que o Dr. Duarte Moreira era presidente da FEPESP. Lá eu acabei participando da Comissão de Justiça, que tem tarefas de elaborar pareceres, dar opinião a respeito das normas jurídicas que têm pertinência a determinados casos e assim por diante. Depois, acabei indo para o Conselho Fiscal. Hoje estou lá como vice-presidente. Cargo que eu ocupo para substituir o presidente nos momentos que o regimento permite. E também elaborar alguns pareceres referente a alguns casos que pertencem ao Conselho Fiscal. Eu, na verdade, tenho como programação, na condição de conselheiro,
de procurar fazer com que a contribuição do associado seja bastante valorizada. Agora, quanto ao canto, eu acabei indo, então, para o coro da FEPESP, e lá fui muito bem recebido. Atendi todas as fases, as exigências que são colocadas para o candidato, e acabei ficando no coral, e hoje estou no naipe dos baixos, que são poucas as pessoas que cantam nesse naipe. O canto, para mim, já desde quando eu era jovem, já participava. Eu tive no seminário, fiquei 10 anos no seminário, e cheguei até ser dirigente de coral. O canto sempre foi algo que me ajuda a melhorar meu astral. Certa feita, voltando aqui ao meu digníssimo amigo Duarte Moreira, eu confidenciei a ele que estava cantando no coro da paróquia, mas tinha uma preocupação muito séria, porque o meu filho também foi convidado a tocar na bateria lá do conjunto da igreja, e eu exigi que ele fizesse o curso. E só depois que ele estava bem adiantado na condição de tocar aquela bateria, aquele instrumento, é que eu permiti que ele fosse frequentar o conjunto e participar do conjunto, etc. Então, certa feita, eu falei para o Duarte: Duarte, eu tenho um receio de que meu filho vai perguntar para mim: pai, o senhor está cantando no coro? Acaso o senhor fez algum curso de canto? O Duarte tinha uma professora, Rosa Esteves, e me apresentou a Rosa Esteves, que me iniciou, então, a mais a me animar a cantar. Quando lá a gente aprendia música, e mais música popular brasileira. Tive também no coral da Sé, que hoje é o coral da Escola Cantora Agustiniana, que está peregrinando por aí. Canta na Saúde, canta na Igreja da Assunção. Também lá faço parte desse coral. Canto foi sempre algo que me acompanhou, porque a minha esposa, por exemplo, canta muito bem, filha de um grande músico, que esteve na orquestra da TV Record, no auge que a TV Record teve. Era trombonista, e estou sempre rodeado de música. Meu pai era compositor também, então sempre a música me acompanhou, né? Essa é a minha trajetória no canto. Ou seja, o canto lhe encantou, né? Então, o senhor não caiu de paraquedas no nosso coral, já veio aí de uma trajetória, né? E com certeza já foi muito bem-vindo ao nosso coral também, né? Agora, falando a respeito do seu livro, A Lei das Recuperações, comentada e comparada, qual foi a motivação por trás da escrita do livro e quais foram, né, os principais objetivos que o doutor buscou alcançar com essas obras? O livro também foi inspirado por um grande amigo meu que sempre insistiu que eu fizesse alguma coisa para ajudar os estudantes de Osasco, na Unifiel. Eu dava aula lá de Direito Empresarial. Com muito gosto, com muita alegria, eu peguei e passei a escrever. Eu tinha um material muito grande quando fiz o mestrado na faculdade da USP, sobre a Lei Falimentar de 1945. E eu achava interessantíssimo como o legislador havia avançado em muitas situações processuais. E cheguei até a ensaiar algumas modificações na lei, e acompanhado
do promotor de justiça na época, curador de falência, e achei interessante fazer uma comparação. Por isso que o livro chama Lei das Recuperações, comentada e comparada, porque o material maior que eu tinha era de 1945. A lei era nova e era importante que os alunos tivessem o conhecimento dessa lei por alguém que está acostumado a fazer interpretações de lei. Como eu era magistrado, estava ainda na ativa, eu tive que mostrar para eles como que se faz uma interpretação sistemática. Um dispositivo ele não está solto ali, ele faz parte de um contexto. Sim. E que a legislação anterior ela estava baseada na própria legislação de 1850 do Código Comercial, onde exigia que o comerciante tinha que praticar determinados atos, um rol de atividades que eram consideradas taxativas. E a nova lei, baseada no novo Código Civil, na nova lei empresarial, alterou essa situação. Hoje, empresário é aquele que exerce uma atividade empresarial, uma atividade que tem uma relação de comércio. Ele não não pratica uma relação de consumo, mas ele é uma pessoa interposta, que busca os produtos ou serviços e depois os coloca no mercado. E essa atividade arriscada exige que o empresário responda pelos atos que pratica, mas não pode sofrer uma punição que na lei antiga tinha. Bastava ele ficar impontual, que decretava-se a falência e lacrava-se o estabelecimento. Essa nova lei permite, não obstante ele esteja insolvente, que ele possa dar continuidade à sua atividade empresarial. Já na antiga lei, eu lembro do caso da Gurgel, é uma empresa de automóvel que estava lá sediada em Rio Claro, e o Amaral Gurgel, que era o proprietário, ele não teve condições de pagar uma dívida, não era muito alta, relativamente razoável, mas era um sonho para os brasileiros ter um carro fabricado no Brasil, totalmente nacional. Ele foi à Itália, conseguiu obter o dinheiro para pagar a dívida, mas umas horas antes de ele estar com o dinheiro de posse dos valores, foi decretado aqui no Brasil. Ele estava na Itália. Foi decretado aqui no Brasil a falência dele, lacrou a empresa e nós, brasileiros, não tivemos oportunidade de ter um carro fabricado totalmente aqui no Brasil. Mas também houve algumas experiências, como no caso da Caio. Caio é uma empresa que fabrica carrocerias para ônibus. Os empregados, numa situação também de crise da empresa, eles assumiram. E, até hoje, a empresa existe porque os empregados assumiram e para não deixar que lacrasse a empresa. Então, são situações que a velha lei enfrentava e não tinha soluções. A nova apresenta soluções, principalmente na questão no que tange a recuperações, porque as recuperações não precisam, que estão substituindo a concordata, a antiga concordata, elas não precisam passar pelo crivo do judiciário. Entre os próprios credores, pode-se fazer um acordo e suspender os pagamentos e pagá-los, aqueles débitos, nas condições que forem entabuladas. E também não se busca lacrar a empresa. É um desperdício, é onde o fundo de comércio é o local onde os bens e serviços
são propostos para a sociedade, evidentemente, é a riqueza do país. Fechar uma empresa é paralisar e impedir que o país cresça e desenvolva. Essas são as situações que me fez eu escrever esse livro para mostrar quão é importante a nova lei, né? E fazer com que os alunos tomassem esse conhecimento e pudesse dar valor a uma legislação. Foi muito bem comentada, né, pela imprensa, de que se tratava de uma lei para os banqueiros, para os bancos, né? E porque havia lá um privilégio para eles de não serem alvos de falência, havia muita quebra de instituição financeira, e eles estariam livres dessa sanção, sofreriam sanções apropriadas à legislação da Lei de Mercado de Capitais. Mas nem tudo é perfeito, né? Sempre tem que ter algo que com o tempo depois verifica que o legislador tinha certa razão, porque quebrar também as instituições financeiras é um prejuízo muito sério para o investimento estrangeiro no país, já que o investidor não se sente seguro investir num país onde que o banco não tem suporte no governo. Então, com essa insolvência, né, então, mesmo quando as empresas declaravam que as suas dívidas eram maiores do que os seus bens, do que os seus patrimônios, mesmo assim, essa nova lei não as deixam fechar? É mais ou menos isso? Não deixa lacrar, permite que ele possa desenvolver algum projeto, né, projeto de recuperação, apresentar esse projeto em que possa eliminar essa situação de insolvência, né? Criar mais ativos do que o passivo. Ou então reduzir de tal maneira o passivo que o ativo que ele tem é suficiente para cobrir as suas atividades, né? Muitas vezes mandar empregados embora, desmanchar um quadro, vender imóveis que estão inúteis para a atividade empresarial deles, né? E suporte, às vezes, financeiros que obtém. O caso do Amaral Gurgel, ele conseguiu valores na Itália que eram suficientes para dar suporte e recursos financeiros para a empresa dele, né? E aqui fechou. Lacrou mesmo assim, né? Certo. Então, mas quando se abre essa falência, os funcionários, eles na verdade não são só mandados embora, né? Eles ficam sem nada, né? Porque se uma empresa que abre falência, eles não pagam para o funcionário, né? Os empregados ficam sem... entram numa execução de massa, né? Coletiva, e ficam aguardando a possibilidade. Claro que é desconsiderada a personalidade jurídica porque está falecida, já está falida, né? Então, os sócios é que vão responder. Vão atrás dos patrimônios dos sócios e nem todos têm. E esse é pouco para suportar os créditos trabalhistas, né? Entendi. Okay? Eu lembro de um caso que teve nas minhas mãos na época, que eu era juiz e cuidava de falência também, aqui no João Mendes, no Fórum João Mendes. E hoje eu até frequento essa padaria lá. Era uma padaria que teve decretada sua falência por mim
porque estava com a duplicata, uma única duplicata, da Leco, que era uma fornecedora de leite e laticínios para eles. Uma duplicata, ficou o tempo que a lei permite para outros credores habilitarem naquele pedido de falência. A padaria foi citada, não compareceu, não pagou, uma duplicata de um valor muito irrisório. Eu, quando cheguei na hora de decretar aquela falência, eu não conseguia entender por que eu tinha que lacrar aquela padaria. Decretei a falência e encontrei um advogado, que eu tinha bastante confiança nele, chamei e falei, olha, eu estou decretando a falência aqui, mas eu gostaria de que você, o senhor, fosse até a padaria, eu não vou lacrá-la, verificar o fluxo de caixa e, dentro do possível, retirar valores para pagar essa duplicata. O senhor depois estabelece quanto que é os seus honorários e acrescenta esse valor. Findo isto, o senhor me traz que eu vou reabilitar essa empresa. Eu julgar extinta a dívida dela e vamos reabilitar. E ela está até hoje. Quem passar por lá não acredita que uma empresa esteve lá no fundo do poço e se reergueu, né? Porque às vezes acontece das pessoas, não sei, acha que não vai acontecer nada com ela. Mas aqui, se não fosse mudeia, né? A lei não permitia tal situação, correndo o risco do Ministério Público, né, me processar ou me representar junto à corregedoria. Sim. Por ter tomado uma atitude dessa. Mas passou ileso, graças a Deus. E tudo deu muito certo, deu né? Certo. Graças a Deus. Doutor William, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que o senhor com certeza já nos respondeu, que quais são as principais diferenças e semelhanças que você encontrou ao comparar a lei das recuperações com outras legislações ou sistemas jurídicos, né, que foi o que o senhor acabou de falar, né? Basicamente foi isso mesmo, porque a lei ela estava fundada de que o empresário, o comerciante, lá falava em comerciante. Sim. Na época, ele só era qualificado como tal e tinha direito à falência, porque a falência é um benefício, o que poucas pessoas sabem disso. Era um benefício. Porque nós, como seres humanos, pessoas físicas, se nós devemos, nós somos protestados, nós sofremos as penalidades e as sanções da dívida que a gente tem. Tem um nome negativado, etc. e tal. Eles não, as empresas, elas simplesmente podem, até na lei permite, que elas podem, na época existia a concordata e agora a recuperação, pagar a sua dívida desde que aquelas pessoas interessadas, aquelas pessoas mais comprometidas com aquela dívida, os credores, aceitem. Por isso chamava concordata, porque eles concordavam com as condições impostas para pagar. Né? E a falência, na lei anterior, dá até arrepio quando você verifica que a pessoa tinha tudo decretado, tudo lacrado, com o tempo de não poder mais exercer a sua atividade comercial, que já foi lembrado aqui que às vezes ocorre de usarem os outros artifícios para que utilize usando a atividade empresarial em nome de outro, mas só bastava que ele não tivesse agido com a administração inidônea ou corrupta, né, injusta e falsa, ele tivesse sido condenado só por aquela dívida, ele foi considerado um mau administrador, não soube agir na crise, porque a crise significa que a empresa tem um débito já para pagar e só tem recursos a receber no slow motion,
que não vai chegar a tempo de o credor ficar aceitando aquele prazo. Então, ele pede que seja afastada essa entidade da engrenagem do mercado, que é uma engrenagem que quebrou, e aí vai sempre falhar. Porque a pessoa, como foi dito, ela é interposta, ela age de maneira interposta. Ela vai até quem tem a matéria-prima, manufatura, fabrica e coloca no mercado. E aqui, esses que forneceram esses bens para ele poder agir no mercado, têm obrigações trabalhistas, têm obrigações fiscais, têm obrigações até comerciais, e fica sem receber. Como que eles podem arrumar volume de recursos para poder cobrir isso que o outro deixou de pagar? Né? Mas se ele fez tudo isso de maldade mesmo, ou porque não soube administrar, mas deixa decorrer um prazo que a lei prevê, 5 anos e tudo mais, sem tirar um tostão do bolso, ele é julgado extinta a obrigação dele, e ele pode voltar ao mercado de novo. Hoje, certamente, tem uma lista de gente que sabe, faz uma pesquisa e percebe que trata-se de ficha suja. Né? Mas, naquele tempo, não tinha tudo isso. Né? Ele voltava com a maior cara de pau para o comércio. Então, era um benefício. No fundo, era um benefício, porque ele não pagava sua dívida e deixava decorrer o prazo para depois ser considerado reabilitado. Como não pagando, ele depois de 5 anos, já não tinha mais nada no nome desde dele. Que não era nada grave, não tinha nada de grave, não era corrupto, não foi não falsificou nada, né? Foi meramente um mau administrador. Certo. Doutor William, com a sua experiência na área, quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais do direito ao lidar com casos de recuperação judicial? Como o livro pode auxiliá-los a superar esses desafios? Eu começaria por falar nesse auxílio que o livro trouxe. Um dos primeiras pessoas que adquiriram o meu livro, ele veio contar para mim lá na paróquia onde que eu participo. Ele me procurou por lá, falando, eu vi um livro que tinha o seu nome, William Marinho de Faria. É você mesmo, é o senhor mesmo? Foi, sou. Nossa! Eu fui no Morumbi, na Livraria Cultura, estava procurando lá no setor de falência e não sabia que livro que comprava, porque tem poucos e a lei entrou agora em vigor. Aí tinha um senhor que falou, o que o senhor está procurando? Um amigo aí, e depois ele se apresentou como advogado. Eu estou pedindo uma lei de falência. Ele falou assim, olha, que eu saiba, uma boa lei mesmo, um bom livro é esse aqui, ó. E mostrou o livro seu. Pois esse livro é claro, ajuda a gente a entender bem, e ele traz o comentário de artigo por artigo de uma maneira assim que você parece que está entendendo o que o legislador realmente quis com a nova lei. Isso é um auxílio. Agora, e a quarta já edição, a terceira edição, eu estava preparando a quarta, por isso que eu falei a quarta. A terceira edição, e eu fui, a partir da segunda, com um amigo também, agora tem que revelar esse amigo meu, o Hamilton Akel, que me disponibilizou a jurisprudência que o Tribunal de Justiça aqui estava fornecendo. E com a jurisprudência, ou pelo menos se não tem tudo, porque está desatualizada, mas estimula o escritor a ir atrás. Porque ele fala, nossa, coisa rara, coisa interessante, né? E essas coisas que ajudam o profissional a
aprimorar o seu conhecimento. É ir atrás de quem já julgou. É claro que atrás de quem fez a doutrina, ótimo, aquele que está estudando a fundo, está fazendo mestrado, doutorado na matéria, ótimo também. Mas a jurisprudência, ela é mais rápida, é o caso que acontece. Então, o caso que está com ele não é o primeiro caso que está sendo julgado, que ele pode encontrar lá um auxílio. E se não tem, pelo menos tem uma dica, olha, vai atrás da jurisprudência, faz uma pesquisa, vê lá um site e acaba encontrando uma saída para os casos dele. E tem essa ajuda. Eu, por exemplo, defini a crise, né, no processo, e vários livros por aí não tem. Crise pode-se entender como descompasso entre a rapidez da exigência do passivo, né, tem que pagar já, e a morosidade na captação de ativos necessários para cobrir esse passivo. Então, essa é a preocupação que eu tive para deixar o profissional de direito mais reflexivo do que decoreba, do que decorar o texto ou você querer saber de cor. Sim. Né? O desafio também, primeiro, eu gosto de confidenciar aqui, era escrever. Eu, como mineiro, sofri muito na redação. Nossa, como eu sofri. Eu chegava a ter, assim, o professor dava 2 notas. A nota da criatividade, das ideias que afloravam daquele texto, daquela redação, e a gramática. Nossa Senhora! Minha gramática era ruim. O mineiro tem pelo menos naquela época, eu acho que melhorou bastante para cá, né? Era errar o L com R, muito, escrevia muito. Escreve do jeito que fala, e era horrível. A ortografia horrível. Então, foi um desafio, porque uma das primeiras pessoas que recebeu esse meu livro foi o professor de português. Imagine, um professor de português, né? Corrigindo esse texto. Então, doutor William, o senhor já nos falou que já está aí no quarto, já tem a quarta edição do seu livro, é isso, né? Estou preparando. Tá. É uma criança que nasce, você tem que alimentar e ver qual a roupa que ele vai usar agora, né? Tem toda uma gestação, na verdade, Deus, né? Tem duro. todo um processo de gestação, não é fácil, não. Da criação. Né? E eu vejo no grupo, isso que me anima e como eles gostam de escrever, aquele grupo de escritores. E poesia todos os dias, é uma coisa gostosa, é uma literatura que anima, que alimenta mesmo a gente, né? Eu não estou tendo muito tempo, mesmo aposentado, eu estou sem muita chance de achar um tempinho para refletir melhor, mas a gente vai. Certo. Para encerrarmos, doutor William, qual a mensagem ou conselho que o doutor gostaria de transmitir aos leitores do livro A Lei das Recuperações, comentada e comparada? E qual é a principal contribuição que o doutor espera oferecer a eles? O livro, ele tem uma linguagem bem gostosa. Às vezes, eu tenho esse... Eu não gosto muito de falar dos meus escritos, porque, às vezes, eu vou ler e... Nossa, eu lia os meus votos, assim, eu não tinha que fazer umas correções. E, na minha vida, eu encontrei algumas pessoas assim. Teve um cidadão, um escritor, aliás, um famoso, que criou a atividade jurídica, que é bem diferente do ato jurídico. Ele escreveu isso num livro, num prólogo, ele era professor de constitucional. E tem lá na biblioteca, lá na França, as anotações que ele fez para mandar para a editora. E nas outras edições, os rabiscos que ele fazia para consertar o português, a redação dele. Eu sempre fui assim. Fiquei sabendo que o Buarque também, ele falou que quando ele escrevia as músicas dele, o Chico Buarque,
Ele não gostava de ver de novo a letra, porque tinha que corrigir tudo de novo. Eu também tenho essa mania. Só que aqui, esse livro, não sei que graça que tem, eu gostei da linguagem, eu mesmo gostei da linguagem dela. Porque, então, eu recomendo que, para quem gosta de pouco de ler o direito sem muito rebuscado, que veja isso. Agora, eu tenho, por mim, um agradecimento a fazer ao povo paulista, porque eu sou mineiro, né? Sim. E vindo aqui, prestei o vestibular, que era único e exclusivo, não era ainda, né? Esse vestibular para todas as faculdades. Era exclusivo da São Francisco. E ali eu tive gratuitamente todo um conhecimento. Eu fiz de graça a graduação, fiz de graça a pós-graduação, mestrado. Só não fiz o doutorado porque eu estava na magistratura e a magistratura não permite. Não dava chance para mim para eu fazer. Mas eu fiz tudo isso. E com professores catedráticos de escola mesmo, né? Esses professores foram pagos pelo cofre do Estado de São Paulo, mediante arrecadação de impostos. Se não foi hoje o leitor que está lendo, mas foi o pai dele, o avô dele, né, o bisavô, que deve ter contribuído para que eu conseguisse ter o cabedal de conhecimento suficiente para escrever isto, e ele merece receber isso de volta. É claro que quem cobra não sou eu, cobra a editora pelo material que, né, usa, não sou eu. Então, eu fico aqui a pensar nessa possibilidade de agradecer a população, a sociedade fazendo isso. Muitos poderiam falar assim, mas o senhor fez gratuito, tem que pagar mesmo, tem que retribuir. Eu acho que até aquelas pessoas que pagam a faculdade têm essa obrigação, porque é naquele local, naquele pedaço de terreno ali, naquela área, ele está impedindo que haja uma praça, haja uma creche, haja alguma coisa pública para facilitar a população, e está para ele poder assenhorar de algum conhecimento, de algum saber. E eu acho que ele deveria também devolver. Ele está pagando os professores, mas a população não está recebendo o que de direito. Eu acho que todos nós que aprendemos alguma coisa temos a obrigação de devolver. Isso mesmo. Doutora William, lamentavelmente, nós precisamos encerrar o programa. Agradecemos mais uma vez a sua participação. Muitíssimo obrigado. Fique à vontade para fazer os seus agradecimentos. Eu agradeço a paciência que tiveram de me ouvir, mas eu sou assim mesmo. Gosto de participar dos convites, atender os convites, fazer esses desafios. E conta com a gente, porque a FEPESP está caminhando cada vez mais para atender todos os associados, sejam eles quem forem, e quem é escritor, vê se anima a participar, a dar seu nome, a se inscrever. Agora vai ter uma feira, que todos vão lá, vejam que livros que foram escritos, as obras mais interessantes. E é uma forma também de prestigiar essa iniciativa tão bela, né, e necessária aqui dentro da FEPESP. É o que eu faço e eu agradeço. Muito obrigada. E aproveitamos para deixar aqui um convite, assim como fez o Dr. William. Nós queremos deixar um convite a você, que é nosso associado escritor e que ainda não teve a oportunidade de participar. Entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura e, quem sabe, você não será o próximo a participar desse programa. E a você que é nosso associado, mas não é escritor, entra lá no nosso site, dá lá um joinha, um like, se inscrevam. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Até o próximo programa.